Para você que quer fazer uma doação de qualquer valor, se cada brasileiro doasse R$1 que seja, a gente já não teria problema nenhum para o Juba e nem para outros tantos animais. Então, que você se conscientize um pouquinho, né? Eu acho que está na hora da gente devolver à natureza o que é dela, que é devolver os animais saudáveis, dar oportunidade. A gente fala tanto de oportunidade para os seres humanos, mas a gente tem como batalhar, correr atrás disso. Os animais não têm. Se não for a gente pensar e agir por eles vão estar, claro, cada vez mais numa situação mais desfavorável. Então, a Caixa Econômica Federal, anota aí, Caixa Econômica Federal, Banco 104, Agência 4155, Centro Empresarial. A conta é conta poupança tipo 013. Conta corrente 18163-0. Conta corrente 18163, dígito 0. E o site da ONG Mata Ciliar é mataciliar.org.br. Para você conhecer um pouquinho para onde a gente deseja que o Juba possa chegar e possa ter ali a sua vida um pouco mais melhorada, nosso repórter Fábio foi até a ONG Mata Ciliar e mostra para a gente essa estrutura dessa ONG. Vamos ver? Vamos? Olha lá. A Associação Mata Ciliar, uma ONG sem fins lucrativos, foi fundada em 1987 em Jundiaí, com o objetivo de estudar e preservar os mananciais. 10 anos após, em 1997, foi criado o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, um trabalho muito importante que vamos mostrar agora. De que maneira esses animais chegam a esse local? Esses animais eles chegam por diversos motivos, sempre trazidos por órgãos públicos, como a Polícia Ambiental, os bombeiros, guardas municipais das cidades, até da Defesa Civil. Eles chegam em consequência da degradação ambiental, que pode ser em consequência de uma queimada. A época de queimada é um absurdo, porque os animais sofrem muito, desde intoxicação até queimaduras de 3º grau. Outros animais chegam por causa de atropelamentos, muitos em consequência do tráfico de bicho. Recebemos recentemente 170 canários da terra. Canários da terra, um animal nativo, um pássaro nativo, que sendo utilizado como rinha. Então, isso é um absurdo e tudo isso sempre por detrás das ações antrópicas, quer dizer, as ações que o homem tem causado e destruído a natureza. Marília, esse tatu acabou de chegar aqui e foi encaminhado diretamente para você, para cuidar dele. Como é que ele se encontra? O animal está muito bem. Dito foi assim um mal entendido. Ele estava numa chácara, dormindo embaixo de uma árvore, perto de um córrego. E a pessoa pegou e chamou a guarda. Então, assim, eles são animais que são noturnos. O metabolismo dele é baixo, então a temperatura dele durante o dia cai um pouco e eles dormem, muito pesado. Então pode ser que a pessoa achou que ele estava passando mal, mas ele não está. Ele está bem, então? Ele está bem, provavelmente amanhã ele já vai ser solto. Evandro, essa é a sala de atendimento? Essa é a minha sala de atendimento. Quem que você vai mexer agora? Quem que você vai atender? Aqui agora eu vou mexer com o bugio. Ele sofreu uma descarga elétrica, na verdade a família toda dele sofreu. Alguns moradores viram eles caindo desse poste. E essa fêmea, que era mãe de alguns desses integrantes desse grupo, ficou bem mal, ficou em cima de uma árvore e nos chamaram para fazer o resgate desse animal. Nós fomos lá, nós pegamos esse animal, trouxemos aqui e aqui nós fizemos o atendimento clínico dele e todo o tratamento. E já faz uns 2 dias, 2, 3 dias isso daí, e hoje nós vamos fazer a última avaliação antes de fazer a soltura desse animal. Marília, todos os animais eles têm uma história de vida até chegar aqui e uma nova história a partir do momento que eles chegam, né? Que animal é esse que você tem aí em seus pés? Esse aqui é um filhote de onça parda. Ele chegou de Araçatuba, de uma área de canavial. Isso é muito comum com onça parda, porque eles se adaptam de certa forma a esse ambiente, mas eles precisam de um território maior para procurar alimento.
aqui também. Ele chegou machucado? Não, ele chegou filhotinho. Tá. Então ele tava abandonado, né? Começaram a mexer no canavial e a mãe provavelmente saiu assustada e não conseguiu carregar todos os filhotes, porque ela dá mais de um. Tudo isso não é fácil e esse é um dos motivos que nos traz até aqui hoje. Cuidar desses animais, ter profissionais qualificados, ter uma estrutura qualificada. A estrutura de recinto, nós funcionamos 24 horas, todos os dias, porque afinal de contas, eles não têm horário para ficar doente, os acidentes continuam acontecendo e, além dos recintos, a alimentação diária, os medicamentos e tudo mais. Por isso, nós temos os parceiros e alguns programas para que a gente consiga uma captação de recursos para manter todo esse trabalho. Em breve está chegando aqui um leão. Pois é, mas que não faz parte da nossa fauna nativa. Exatamente, né? Esse leão juba, atendendo a inúmeros pedidos de pessoas que são amantes de animais, nós decidimos recebê-lo para que ele fosse tratado aqui, cuidado aqui e que pudesse viver com bem-estar até o final dos seus dias. Esse espaço é o futuro recinto do Leão Jubá. Estamos fazendo todo o reconhecimento aqui do espaço, né? O trajeto, subindo e descendo, conhecendo cada ponto que vai pertencer no dia a dia do Juba quando ele chegar aqui. Então vai ter grade e muro por toda essa região, né? Vai ser cercado. E aí quando a gente chega desse lado aqui vai ser um espaço de cambiamento, espaço de manejo e cuidados com o leão. Que é um cuidado diário que ele vai ter com todo o tratamento de uma equipe de profissionais aqui da ONG Mata Ciliar que estão prontos para receber o Juba aqui. Com o Juba, de que maneira as pessoas de casa podem ajudar? Especificamente com o Juba, nós temos um projeto. Quem está levando adiante esse projeto é a Célia, a Fátima, a Fernanda, junto com a Patrícia, que trabalha conosco. Elas estão construindo um recinto. Então, as pessoas que quiserem doar material de construção, doar sacos de areia, sacos de cimento, ou mesmo postes, qualquer coisa em relação à construção, ou financeiramente poder nos ajudar para construir esse recinto, é muito bem-vindo. E financeiramente podem ajudar com todo esse trabalho, até porque vocês têm um projeto que é Adote um Animal também, né? Exatamente. Nós temos o projeto Adote um Animal, que se refere não à adoção para levar para casa, isso não pode, mas uma adoção simbólica que as pessoas contribuem com R$20 por mês e essas pessoas passam a ser padrinhos, madrinhas daquele animal. Olha, enquanto a gente assistia a matéria, eu conversava aqui com a Célia e ela me dizia que são mais de 200 animais lá na Mata Ciliar, né? Isso. E uma área muito grande, quer dizer, espaço para conseguir receber esses e outros tantos animais, não só o Juba, mas você me disse que mais 2 onças vêm chegando também, né? 2 onças vêm chegando de Belém do Pará, também confiscada pela Polícia Ambiental. E outros animais que estão precisando de local, né? Local a gente tem, o que a gente não tem são os recintos apropriados para cada tipo de animal, porque tem uma normativa que determina o tamanho, o tipo de cambiamento, forma, né? De que forma ele tem que ser abrigado. Tá? Agora, se a gente analisasse de uma forma bem fria, qualquer construtora que faça um prédio, todo mundo sabe, não sou eu que estou dizendo, que o custo de uma obra ele é elevado porque 30% do que é comprado é jogado fora, vira desperdício. Então, 30% de tudo que é gasto numa obra é lixo. Por que essas construtoras, então, não colocam um funcionário sequer para controlar esse desperdício de material, não pegam esse material e entregam para ONGs como, não só a Mata Ciliar, mas outras também que vivem na mesma dificuldade, quer dizer... As mesmas dificuldades. Não é uma coisa muito simples e racional a gente pensar nisso? É simples para nós, né, Kátia? O que acontece no país hoje é que, assim, a gente está procurando
mais do que a doação de pessoas físicas, que tem sido maravilhosas conosco, a gente tem encontrado pessoas muito solidárias, a gente procura uma empresa ou uma construtora que pudesse falar assim, olha, eu construo o recinto para vocês. É um recinto que leva um mês para ser construído, um recinto de 300 metros quadrados, quer dizer, não é tanta coisa assim. Não é tanta coisa assim. Qualquer sobra de material, como você mencionou, a gente aceita. Sobrou 50 blocos, a gente aceita os 50 blocos, manda lá para a Mata Ciliar. Eu tenho aqui 50 metros de alambrado, a gente aceita o alambrado, a gente aceita as doações. Então, a gente procura fundamentalmente uma empresa ou uma construtora que pudesse patrocinar, e aí a gente se propõe a ajudá-los. Fazer prestação de contas também, prestação de contas do dinheiro. A nossa prestação de contas das pessoas físicas que doam para nós está publicada no site da Mata Ciliar. Nós fazemos as atualizações toda semana, é um trabalho que a gente toma muito cuidado para fazer, porque a gente tem muita transparência, a gente é muito ética, a gente julga que isso é o que tem que ser feito, esse é o trabalho que tem que ser feito, tem que ser mostrado o que a gente está fazendo com o dinheiro que as pessoas ajudam a gente. Se Deus quiser, o Juba virá em janeiro, a gente tem bastante esperança de até o fim de janeiro ir buscá-lo. Nós vamos trazê-lo, nós vamos construir o recinto dele, custe o que custar. A gente não está medindo esforços, a gente não tem vergonha de pedir. Imagina, não tem que ter vergonha de pedir, ainda mais com uma atitude como essa, né? A gente quer trazê-lo e dar a ele um conforto, uma situação melhor do que a que ele teve até hoje na vida, que foi só maus tratos, que foi só judiação, que foi ele está marcado, ele está com o rosto ferido. Sem as garras, você me sem disse, as né? garras, sem as presas, e magro e debilitado do jeito que ele está. Olha, eu acho que é uma obrigação da gente agora, volto a dizer, a reverter uma situação que nós causamos, nós seres humanos. Uma vez que a gente fica em atitudes, e infelizmente a gente sabe que isso acontece no mundo todo, não só no Brasil, que vão determinando onde esse animal pode viver, cada vez uma área menor, a gente também faz com que esses animais tenham que sair do seu ambiente natural e entrarem dentro das nossas casas, como a gente viu há um tempo atrás, a onça que entrou no meio, não sei se foi em Pirituba, né? Num quintalzinho do rapaz, que saiu e se deparou com a onça, não sabia o que fazer, chamou os bombeiros e ela foi resgatada. Quer dizer, será que isso vai ter que acontecer mais vezes? Em Campos do Jordão, as câmeras não filmaram uma onça andando na cidade, no meio da madrugada? Quer dizer, será que isso não é uma prova de que a gente está estragando pouco que a gente tem já de mata? Já é tão pouco, tanto que a gente tinha e tão pouquinho que a gente tem, que eu acho que é uma obrigação da gente reverter isso. E a gente só consegue reverter através da educação. Educação é respeito, é a gente conhecer a dificuldade, a gente ver o quanto que a gente pode ajudar. Portanto, você pode ajudar assim como eu posso, todo mundo aqui pode, nem que seja com R$1 sequer, para que a gente consiga reverter a situação não só do Juba, mas de outros tantos animais que são cuidados pela Mata Ciliar e que ainda podem cuidar de outros tantos a partir da nossa ajuda. Que todo mês a gente doe R$5, a gente consegue fazer com que esse trabalho deles seja ainda mais amplificado e que a gente consiga aí ter um número maior de animais atendidos da forma correta. Então, volto a passar para vocês os dados aqui para você fazer o seu depósito, Caixa Econômica Federal, Banco 104, Agência 4155, Centro Empresarial. A conta poupança é 013, tipo 013. Tem conta corrente também, 18163, dígito 0. O site da ONG é mataciliar.org.br, www.mataciliar.org.br. Você que também tem uma construtora, você que tem uma empresa, quer fazer a sua doação, fez uma obra gigante, sobrou muito material, porque sempre sobra mesmo, pode doar os materiais também para o Mata Ciliar. Não se esqueça que a situação que os animais vivem foi porque nós causamos isso. Se a gente tivesse respeitado, deixado esse leão lá na África, na savana, onde é o lugar dele, e as onças numa área que elas pudessem sobreviver, elas não estariam aqui passando por que passam hoje. Então é nossa obrigação, como obrigação, a gente tem que fazer a nossa parte sempre. E eu queria deixar o nosso espaço aberto a vocês, Célia, não só com o caso do Juba, mas de outros animais, para que a gente possa fazer a nossa parte, cada um ajudando de um jeitinho, para a gente modificar uma situação que é tão triste no nosso país, né? Kátia, eu só posso te agradecer pelo espaço, pela oportunidade, a Mata Ciliar te agradece, eu pessoalmente te agradeço em nome do meu grupo, do grupo que trabalha para trazer o Juba. Muito obrigada mesmo, esse espaço para a gente é muito importante. E a gente vai começar a se mexer agora, para a gente conver até com o comandante Jorge. O comandante Jorge tem um táxi aéreo. E todo aperto que a gente liga, comandante Jorge, por favor, você pode me ajudar? E aí a gente vê se ele consegue, junto com outros profissionais também,
pegar um avião maior para ver se a gente consegue trazer o Juba e pelo menos o transporte já está garantido, já está certo, Nossa, né? nós te agradecemos. Obrigada, o viu? Juba te agradece. Obrigada, Kátia. Lembrando mais uma vez o site www.mataciliar.org.br. Faça a sua parte, doe o pouquinho que seja, com certeza, não só o Juba, mas outros animais, todos atendidos pela Mata Ciliar, vão ter uma vida como merecem, já que a gente está tirando eles do local adequado, né? Obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço. Vocês. Obrigada, Agradeço, Kátia. parabéns, viu? Ajude mesmo e faça uma doação, mesmo que seja de um pequeno valor, se todo mundo doar um pouquinho, em pouco tempo a gente reverte essa situação.